Queridos amigos, que alegria retornarmos mais uma vez na sua tela, no seu computador, pela nossa TV A Caminho da Luz. Que alegria podermos estar juntos nesse programa que se chama Estudando as Obras de André Luiz. Qual é a obra? Obreiros da Vida Eterna. Gratidão à sua audiência, gratidão ao seu carinho. Nós vamos hoje fazer o segundo programa do mesmo capítulo, que é o capítulo 17º. Nós temos percebido que até agora todos os capítulos deram 2 programas, com exceção do capítulo 7º, que deu 3 programas. No programa passado, do 17º, nós estamos vendo que a Albina teve uma prorrogação de alguns dias para resolver um problema. E agora nós vamos entrar no mérito da questão. E André Luiz, no livro Missionários da Luz, conta uma história também de um irmão que teve 180 dias de prorrogação porque ele tinha que acertar um problema familiar para não deixar sequelas, para que ele não pudesse ficar numa condição ruim no mundo espiritual, vibratoriamente falando. Com a Albina é a mesma coisa, ela tinha que tomar uma decisão que ia ajudar muitas pessoas. Em prece, ela fez uma rogativa e Jerônimo foi chamado em nosso lar, se afastou do grupo por um dia e recebeu orientação que eles iriam dar um atendimento à Albina, mas que o desencarne não seria de imediato como havia sido planejado. André Luiz começa a questionar sobre isso, por quê? E agora, então, nós vamos entender o porquê de tudo isso. Mas antes, tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria. E podemos iniciar mais um programa estudando esta obra fantástica. Que Jesus nos abençoe sempre, hoje e sempre. Vamos começar, então, a leitura dando continuidade no capítulo. Conservando, pois, minha curiosidade insatisfeita, acompanhei o assistente até o apartamento confortável em que residia a interessada. Os prognósticos acerca do estado físico da enferma eram desanimadores. Seu espírito, no entanto, mantinha-se calmo e confiante, a despeito da profunda perturbação orgânica. Não só o coração e as artérias apresentavam sintomas graves, também o fígado, os rins, o aparelho gastrointestinal, a dispneia, castigava-a intensamente. Chegáramos num instante em que gracioso grupo de jovens, 14 ao todo, fazia em derredor da enferma o culto doméstico do Evangelho, enquanto oravam, antes dos comentários construtivos de alma voltada para a sublime fonte da fé viva, atiramo-nos ao trabalho, seguidos de perto por outros amigos de nosso plano ligados à missão da nobre educadora. Então aqui nós já vemos a continuidade do que vimos no programa passado. Quando eles chegaram no apartamento confortável de Albina, perceberam que a situação física dela já era algo bem preocupante. A idade já estava avançada, os órgãos naturalmente com o seu cansaço natural de quem trabalhou uma vida toda, o seu princípio vital a cada dia diminuía gradativamente e agora eles tinham que fazer um papel inverso. Em vez deles romperem os laços que ligavam o corpo ao perispírito, eles tinham que fortalecer estes laços. Então André Luiz, na condição de um médico, fora Dr. Carlos Chagas, ele nos apresenta o outro lado, o trabalho que eles vão ter no caso de aumentar, prorrogar a existência de Albina. André, veja um outro fato interessante que nós precisamos eliminar
dentro do movimento espírita. Essa obra não é uma obra de contexto espírita, é uma obra de contexto espiritual. Sérgio, não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Porque a questão espiritual, ela tem todos os cultos religiosos, independente da sua religião. Nós estamos vendo aqui a mesma coisa que estava acontecendo na casa de Fábio. Um grupo de 14 jovens da igreja presbiteriana estavam cantando e fazendo culto do evangelho nos moldes presbiteriano, na sua crença, logicamente que se modifica muito pouco, porque ambos somos cristãos. Em nenhum momento Jerônimo se apresenta como espírita. Em nenhum momento o governador e os ministros de nosso lar se apresentam como espírita. Nós precisamos entender muito bem isso. E ele faz esse estudo para mostrar para nós que aqueles que são socorridos não são os espíritas, são os espíritos que fazem por si o trabalho do bem. Quem tem mérito é a pessoa, na condição e na conjugação real do verbo. O verbo na primeira pessoa, eu, e não nós. Então essa irmã tinha mérito, e agora André Luiz está começando a perceber como também tinha mérito Fábio. Como não teve mérito Dimas, que não instituiu o culto do evangelho na sua casa, não fez a sua casa um lugar que seria ideal para os bons espíritos se reunirem. Então isso é importante nós recebermos essa advertência. Vamos para a leitura? O ambiente equilibrado pela prece e pelos pensamentos de elevação moral contribuía eficazmente na execução de nossos propósitos. A zona perigosa do corpo abatido era justamente a que situava o aneurisma, provável portador da libertação. O tumor provocara a degenerescência do músculo cardíaco e ameaçava a ruptura imediata. Jerônimo, entretanto, revelou-se mais uma vez o médico experimentado e competente de nosso plano de ação. Começou aplicando passes de restauração ao sistema de condução do estímulo, demorando-se atencioso sobre os nervos do tônus. Em seguida, forneceu certa quantidade de forças ao pericárdio, bem como às estrias tendinosas, assegurando a resistência do órgão. Logo após, meu orientador magnetizou longamente a zona em que se localizava o tumor, bastante desenvolvido, isolando certos complexos celulares, e esclareceu: poderemos confiar em grande melhora, que persistirá por alguns meses. Então aqui nós vemos que foi dado a ela a prorrogação de alguns meses. O corpo estava altamente comprometido. Então, com esse tipo de passe, que ainda foge do nosso conhecimento, a sua aplicação e a sua eficácia, deu a ela, ou dará a ela, a oportunidade de permanecer mais alguns meses. É importante dizermos que geralmente a moratória é questão de meses. Tem pessoas igual o Chico teve 3, 4 moratórias. Não é necessariamente apenas uma, tanto é que quando nós vemos fotos do Chico com 92 anos de idade, era apenas para representar sua força moral, porque o corpo já estava totalmente comprometido, estava lúcido
estava, na medida do possível, equilibrado, mas um corpo que trabalhou do jeito que ele trabalhou, descansando 3 horas por dia, com 92 anos de vida, o corpo já estava totalmente em frangalhos. Então nós vemos aqui que foi um acréscimo que foi dado de alguns meses, que também dará a ela a oportunidade de pleitear a restauração que ela pediu para beneficiar algumas pessoas. Um outro ponto, André, interessante, é que nós vamos aos poucos, nas entrelinhas, descobrindo. Nós, então, da equipe de 4 pessoas, a que menos nós tivemos informação é a de Jerônimo. Então nós sabemos que André Luiz foi um grande médico, um cientista, nós sabemos que Luciana foi uma enfermeira, nós sabemos que Hipólito foi um padre e Jerônimo. Então aqui agora André Luiz revela uma coisa muito interessante, ele coloca ele como um grande médico, porque ele vai nos pontos essenciais. André Luiz está reparando e percebe que ele então vai naqueles pontos centrais e ele diz, Jerônimo como um grande médico, né? Então aqui agora nós estamos começando a ver o lado de Jerônimo, né? Que Jerônimo tinha um conhecimento perfeito do corpo humano e ele sabia onde atuar e ele então foi direto naqueles lugares que estavam previstos, dos órgãos que estavam cansados, desgastados, ele age para que pudesse então melhorar o que nós chamamos do princípio vital. No livro dos médiuns, Allan Kardec fala muito sobre isso, da vitalização. Nós podemos, pelas imposições das mãos, vitalizar os órgãos daqueles que pedem ajuda. Vamos continuar a lição? Com efeito, finda a complexa operação magnética, observei que o coração doente funcionava com diferente equilíbrio. As válvulas cardíacas passaram a denotar regularidade. Cessou a aflição, o que foi atribuído, e de fato, com razões ponderosas, ao efeito da prece. Albina sentiu-se reconfortada, mais calma, fitou comovida. As discípulas que se achavam presentes em afetuosa homenagem a ela, e considerou satisfeita. Como me sinto melhor, motivos fortes possuía o apóstolo Tiago, recomendando a prece aos enfermos. As alunas e as filhas riram-se de contentamento e ergueram em seguida formosa oração, gratulatória, emocionando-nos o coração. Contrariando a expectativa geral, a enferma aceitou o oferecimento de um caldo confortante, em face da alegria que a todos empolgava. Perguntei de súbito ao assistente, teria sido a súplica das discípulas o móvel da alteração? Quem sabe? Talvez lhe fizesse falta a venerável professora. Não, não é bem isso, elucidou o mentor. A intercessão das meninas trouxe-lhe a cota natural de benefícios comuns. No entanto, acresce notar que Albina já cumpriu tarefa junto delas. Deu-lhes o que pôde, devotou-se quanto devia. Em virtude da abnegação da enferma, as aprendizes trazem o cérebro cheio de boas sementes. Compete agora às interessadas organizar condições favoráveis ao desenvolvimento intensivo dos tesouros espirituais de que são portadoras. Então aqui nós aprendemos a importância de compreendermos quando o corpo nos limita a determinada atividade. André Luiz pergunta, aquelas jovens estavam ali com o objetivo de aprender algo com a velha professora? Não. Ela já deu o que ela poderia dar. Ela já ensinou o que poderia ensinar.
cabe agora a estas jovens colocar em prática o que aprendeu com a Albina. Elas não vieram aqui para aprender, elas vieram aqui em forma de agradecimento por tudo que a Albina fez. Então aqui é um outro ponto importante, porque nós vemos, por exemplo, dentro das casas espíritas, os dirigentes não preparando adequadamente os seus sucessores. E aí a pessoa já está com uma idade avançada, já não tem aquela força física que tinha em outrora, já não consegue acompanhar a tecnologia, o que é perfeitamente natural, não prepara ninguém à altura para continuar o centro espírita, fica no cargo, na maioria das vezes, até desencarnar, e depois que desencarna, a casa espírita muitas vezes não sabe dar continuidade sozinha, porque ninguém aprendeu o ofício de dirigir um centro espírita. Vamos continuar a nossa leitura. Curioso, arrisquei. Estaríamos, porventura, ante o resultado de requisição sentimental das filhas? Jerônimo fitou ambas as senhoras que assistiam à doente com desvelada ternura. Abanou a cabeça com gesto negativo e retrucou. Também não. Não se trata de resposta a semelhante rogativa. No desempenho dos sagrados deveres de mãe, Albina fez tudo pelo bem-estar das filhas. Desvelou-se quanto lhe era possível. Por elas perdeu compridas noites de vigília e encheu laboriosos dias de preocupação absorvente e redentora. Educou-as carinhosamente, encaminhou-as na estrada da santificação e, sobretudo, ao prepará-las para a vida, entregou-as ao Pai Eterno, sem egoísmo destruidor. O trabalho materno foi completamente satisfeito. Doravante, cumpre às filhas seguir-lhe o exemplo, imitando-lhe a conduta cristã. Os bons pensamentos de Heloide e Eunice envolvem-na toda em repousante atmosfera de amor. Entretanto, não seriam os rogos filiais, em circunstâncias como esta, que modificariam o roteiro das autoridades superiores no cumprimento das leis divinas. As súplicas de ambas partem de esferas de serviço perfeitamente atendidas pela missionária em processo de liberação e de modo algum as filhas poderiam retê-la. Aqui Jerônimo utiliza a palavra missionária, enquanto os outros dois casos de desencarne eram de pessoas com uma reencarnação programada. Fábio e Dimas tinham reencarnação programada. Ela teve um compromisso missionário, porque às vezes a gente fala de missão, pensa logo nas grandes missões. Não, existem espíritos preparados para pequenas missões. E aqui a Albina, ela é uma missionária. Então nós vemos que ela já entra num departamento diferente da de Fábio e diferente da de Dimas. Ambos eram bons companheiros, dedicados ao Evangelho, mas tinham uma reencarnação programada, o que já é maravilhoso também, porque a maioria de nós tem reencarnação compulsória. Ter uma reencarnação programada já não é qualquer coisa, é uma coisa muito significativa. Ela, porém, já está num degrau acima. Ela e Adelaide já estão na condição de missionários, já estão na condição de traçarem um compromisso que elas tinham condições para executar e vieram aqui. Então aqui nós vemos, foi uma evangélica fiel, não é só os espíritas que têm a salvação como muitos imaginam, evangélicos, católicos, protestantes, espíritas, umbandistas e por aí afora. Estou falando das religiões cristãs, como os que não são cristãos também têm a sua importância. Ela teve a oportunidade, como uma educadora, de levar luz moral a muitas crianças,
de ajudar no encaminhamento. Então aqui nós já vemos um caso um pouco diferente dos outros dois. Um outro ponto também, nós percebemos que André Luiz estava avançando nas suas pesquisas. Primeiro ele pergunta: Jerônimo, foram essas meninas que aqui estão, que motivaram ela a ficar um pouco mais no corpo? São esses jovens que estão dando ânimo, alento? Não, esses jovens estão aqui com a função de agradecer por tudo aquilo que essa mulher fez, porque essa mulher foi professora de evangelização, deu base a elas e criou no coração de cada uma dessas crianças, como de tantas outras pessoas, uma semente de amor, de bondade do Evangelho. E foram tantas sementes que ela brotou no coração desses jovens e de tantas pessoas que faz com que elas orem por Albina. Mas não é isso. André Luiz pergunta: então deve ser o amor das duas filhas que amam a mãe, que tem também um princípio moral muito grande, que aprendeu do seio e do coração dessa boa velhinha? Também não. Isso não seria suficiente, já que cada um de nós temos uma missão a cumprir e ela já cumpriu a missão dela. Então nós estamos vendo que, como Jerônimo não está revelando a André Luiz o fato verdadeiro, André está tentando pesquisar aquele meio que ele está para tentar descobrir. Então vamos avançar um pouco mais na leitura, que é já que ele vai conseguir entender por que ele está tendo uma prorrogação. Nesse instante, sentindo-se a enferma confortada pela inopinada melhora, dirigiu-se à filha mais velha, indagando: Lloyd, acredita você na possibilidade de trazerem o Joãozinho até aqui? A interrogação enternecida seguiu-se plena aprovação da filha, e o telefone tilintou, chamando alguém. Ao passo que a senhora se entendia com o esposo, à distância, meu orientador anunciou bem-humorado: em breves momentos receberá você a chave do problema. Continuamos socorrendo a organização fisiológica da enferma, observando a alegria sincera das discípulas, que se retiravam contentes. Mãe e filhas voltaram a permanecer a sós conosco, junto de outros amigos espirituais que se dedicavam no compartimento à tarefa de auxílio. Inclusive, a simpática irmã que nos acolhera na visita inicial, falando-nos, aliás, da probabilidade de prorrogação. Processavam-se com extremado carinho os serviços de assistência, quando cavalheiro bem posto deu entrada, conduzindo um menino miúdo de 8 anos presumíveis. Varando a porta do quarto, o pequeno mostrou-se cônscio do lugar em que se achava, cumprimentou as senhoras, respeitoso, e voltou-se de olhos ansiosos para a enferma, beijando-lhe a destra com indescritível ternura. Albina rogou a Deus o abençoasse, e o menino perguntou: vovó, como vai? Designando-o, o assistente esclareceu: a súplica dessa criança alcançou-nos a colônia espiritual e modificou-nos o roteiro. Aqui, André, foi a maior surpresa para André Luiz, porque ele achava que tinha sido uma coisa assim tão extraordinária, aquele grupo de pessoas, as duas filhas. Mas quem, na verdade, na prece, pediu para que ele ficasse um pouquinho mais, foi esse miúdo, essa criança de 8 anos. E nós vamos ver por quê. Logicamente, André Luiz deve ter bambeado as pernas,
porque foi uma novidade, como também foi uma novidade para nós, porque um miúdo de 8 anos, então nós começamos a entender como funciona a reencarnação. E nós começamos a compreender como todos têm a sua importância. Como que uma prece infantil de uma criança pode alcançar tamanho êxito, dando a uma senhora, já na velhice, alguns meses de vida. E agora nós vamos entender o porquê que aquela criança pediu e o porquê que foi autorizado, porque não adiantaria também pedir. Quantas crianças não pedem as coisas e não são atendidas? Nós temos que compreender que o pedido ele pode ser feito por qualquer um de nós, mas existe a forma de ser feita, o amor que se coloca no pedido, o real objetivo daquele pedido e o alcance que aquele pedido terá. Então nós vimos aqui algo que foi novo para André Luiz e algo que foi novo para nós. Aqueles que estão lendo o livro pela primeira vez. Quem já leu, já tinha noção dessa história. Mas eu creio que quem leu pela primeira vez também ficou surpreendido, igual o André Luiz ficou, porque a novidade foi interessante. Agora vamos ver a explicação, o que de fato aconteceu. Continuemos. Que interroguei, sumamente surpreendido. Jerônimo, todavia, continuou: não é neto consanguíneo da doente, embora se considere tal. É órfão que lhe abandonaram a porta após o nascimento, e que Lloyd mantém no lar, desde que nossa irmã se recolheu à cama. Não obstante a prova, Joãozinho é grande e abnegado servo de Jesus, reencarnado em missão do Evangelho, tem largos créditos na retaguarda, ligado à família de Albina há alguns séculos, torna ao seio de criaturas muito amadas, a caminho do serviço apostólico do porvir. Ia formular perguntas novas, mas meu orientador, indicando a enferma que se abraçara a criança, aconselhou-me solícito: observe por si mesmo. O diálogo entre ela e o pequenino adquirira encantadora suavidade. Tenho passado mal, meu filho, exclama a respeitável senhora em desabafo. Ó, vovó, tornou o rapazinho, olhos radiantes de fé. Tenho rezado sempre para que a senhora fique boa depressa. Tem fé? Confio em Jesus. Na última vez em que estive na igreja, pedi a todos me ajudarem a rogar ao céu pela sua saúde. E se Deus me chamar? Os olhos se lhe umedeceram, mas acentuou em voz firme: precisamos da senhora nesse mundo. Albina abraçou-o e beijou-o com meiguice maternal e prosseguiu: João, tenho sentido muita saudade de seus hinos na escola. Tem louvado o Senhor pontualmente? Tenho. Cante para mim, meu filho. O pequeno sorriu, jubiloso, por haver encontrado motivo de alegrar a doente querida, e indagou com naturalidade: qual? A enferma pensou e disse: Jesus sendo meu. O menino modificou a expressão fisionômica, entristeceu-se instantaneamente, mas, colocando-se junto ao leito e na postura do crente submisso, ergueu os olhos ao alto e começou a cantar antigo e delicado hino das igrejas evangélicas: Jesus sendo meu, sou muito feliz, eu vou para o céu, meu lindo país. Aqui nós já vemos um material maravilhoso de entendimento. Joãozinho,
como carinhosamente é descrito esta criança de 8 anos, ele estava também igual à avó adotiva em missão na terra. Não era um neto consanguíneo, deixaram aquela criança na porta da casa de Albina. Albina recebeu como neto. Não diz aqui se a criança sabia ou não que era legítimo, mas tratavam como neto. Deu nome, deu casa, deu comida, deu religião. Era uma criança que desde pequena frequentou a igreja evangélica. E aqui nós vemos um alerta que serve muito para nós. Hoje uma criança de 8 anos não sabe falar de Deus, mas sabe todos os palavrões. Hoje uma criança de 8 anos não sabe rezar um Pai Nosso, mas sabe xingar, brigar e falar todos aqueles palavrões que constrói um caráter ineficiente para aquela criança em tenra idade. Ele estava aqui em missão. Era um espírito que tinha uma retaguarda de espíritos de grande elevação. Ele tinha um compromisso com o Evangelho de Jesus, muito provavelmente dentro da própria igreja presbiteriana. Porque às vezes nós imaginamos que missionários do Evangelho estão todos nos centros espíritas, o que é uma grande mentira. Existem grandes missionários nas igrejas evangélicas, grandes missionários revestidos como padres, como bispos, grandes missionários trabalhando nos mais variados templos religiosos. E Joãozinho era um destes personagens que veio à Terra em missão, com compromisso do Evangelho, tinha espíritos de grande elevação por detrás, e a sua prece tinha tanta fé, tinha tanta convicção, tinha tanto amor, ele colocava tanto entendimento no que ele estava fazendo, que chegou na colônia espiritual de Nosso Lar, foi debatido por espíritos que lá ajudam no processo de desencarnação de criaturas filiadas a Nosso Lar, e foi autorizado que aquela senhora, que era sua avó pelos elos do coração e pelos elos do passado, que ela tivesse alguns meses a mais. Então nós estamos falando de 2 almas missionárias, Albina e Joãozinho. 2 espíritos em trabalho com o Evangelho. Um outro ponto que eu gostaria de realçar é que aqui nós vemos 2 quadros diferentes, né? Num primeiro momento, 14 jovens, que até André Luiz imaginava que num coro que estava se fazendo por aqueles 14 jovens, poderia estar alcançando lugares mais altos para ser atendido aquele pedido. E, logicamente, André Luiz se surpreendeu por uma criança de 8 anos. Lógico que essa criança de 8 anos tem, na condição de um anjo da guarda, um espírito de altíssimo nível espiritual. Porque ele não veio numa reencarnação comum. Ele veio numa reencarnação como missionário. Isso quer dizer que Joãozinho vai ser um bom missionário? Talvez não, ele pode se perder. Porque não existe reencarnação na Terra, salvo os grandes missionários, conscientes das suas atividades, como foi Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Gandhi. São pessoas que foram convidadas pelo próprio Jesus. Então, Albina, Joãozinho, são espíritos de uma hierarquia grande, mas são espíritos que também vão atravessar momentos difíceis, como Albina passou por vários momentos difíceis e sobrepôs a tudo isso. Então, quando ele ora, esse amigo espiritual leva esse pedido a nosso lar, porque com certeza nós já vimos no começo do livro
que os 5 que iriam ser auxiliados vieram de nosso lar. E se Joãozinho faz parte desse rol de espíritos, também, logicamente, está interligado ao nosso lar. Então é isso que foi explicado a André Luiz, que é um espírito de alta envergadura que está ali. Então nós vemos essa cena comovente. Vamos dar continuidade para nós vermos esse encontro entre Albina e Joãozinho. Expressava-se em voz tão dorida que o hino parecia amargoroso lamento. Finda a primeira quadra, esforçou-se para continuar, mas não conseguiu. Profunda comoção sufocou-lhe a garganta, as lágrimas saltaram-lhe espontâneas, tentou debalde fixar Lloyd para ganhar coragem e, reparando que sua comoção contagiara a família, precipitou-se nos braços da doente e gritou com força: "Não, vovó, não! A senhora não pode ir agora para o céu, não pode, Deus não deixará." Albina recolheu-o, carinhosa, feliz. "Que é isto, João?" perguntou, buscando sorrir. Observei a mim mesmo e só então reconheci que eu também chorava. Jerônimo, porém, mantinha-se firme e, rindo-se bondoso, reafirmou: "O menino tem razão. Albina não irá mesmo desta vez." Estava tudo certo no programa que foi passado para Jerônimo e que Jerônimo passava para os seus tutelados de recolherem, por assim dizermos, Albina ao plano espiritual. Mas, graças ao pedido formulado por Joãozinho, graças ao trabalho de Albina ao longo da vida toda, porque não adianta você também ter um espírito como Joãozinho rogando por uma outra pessoa e a outra pessoa não ter o mínimo de mérito para receber. Aqui foi um casamento perfeito. O pedido sério de um espírito evoluído em busca de uma nobre senhora que passou algumas décadas aqui conosco, deixando rastro de luz e pegadas de amor. Então, esta prorrogação não foi apenas o pedido de Joãozinho que teve êxito, também foi o trabalho de Albina. Olha o que o nosso trabalho no bem, independente da escola religiosa, olha o nosso trabalho no bem, o quanto pode nos ajudar. Albina não compreendia a reencarnação e muito provavelmente nem aceitava. Albina não compreendia muitas coisas que fugiam do âmbito dos nossos irmãos evangélicos, em especial no seu lado espiritual. Mas ela tinha um trabalho que enobrecia tanto a sua alma que aquilo fez que o pedido de uma criança de 8 anos fosse discutido no plano espiritual. Discutido e aprovado. E ali Jerônimo estava para um papel inverso. Jerônimo ele não tem o papel apenas de tirar o espírito daquele corpo. Também tem, como o caso de Albina, quando é dado uma prorrogação. Continuemos a leitura. Atendendo-me a curiosidade, entrou em explicações finais advertindo: "Que você nota de particular em Lloyd?" Recorrendo a observações que já levara a efeito, respondi sem hesitar: "Reparo que aguarda alguém, uma filhinha que já entrevimos desde o primeiro encontro. Verifiquei que está em período ativo de maternidade, em vésperas da delivrança." "Isso mesmo", confirmou o mentor amigo. "A prece de João é importante, porque se reveste de profunda significação para o futuro. A menina, em processo reencarnacionista, é abençoada, companheira de muitos séculos. Ambos possuem admirável passado de serviço à crosta planetária e escolheram nova tarefa com plena consciência do dever a cumprir.
foram associados de Albina em várias missões e muito cedo ser-lhe-ão continuadores na obra de educação evangélica. Não são espíritos purificados, redimidos, mas trabalhadores valiosos, com suficiente crédito moral para a obtenção de oportunidades mais altas. Apesar da condição infantil, o servo reencarnado, pelas ricas percepções que o caracterizam fora da esfera física, recebeu conhecimento da morte, próxima de nossa venerável irmã. Compreendeu de antemão que o fato repercutiria angustiosamente no organismo de Lloyd, compelindo-a, talvez, a claudicar no trabalho gestatório em andamento. A carga de dor moral conduzirá-ia efetivamente ao aborto, imprimindo profundas transformações no rumo do serviço de que João é feliz portador. Socorreu-se, então, de todos os valores intercessores, no instante em que sua alma lúcida pôde operar na ausência da instrumentalidade grosseira que triunfou com as súplicas insistentes, obtendo reduzida dilatação de prazo para a desencarnação de Albina. Então, olha que interessante, aqui nós vemos um quadro fantástico. João era um espírito missionário. Não estava na categoria desses grandes missionários, mas tinha uma grande percepção, um grande coração e já uma moral elevada. Tinha chance de falhar? É evidente, o mundo ele é traiçoeiro. E se a pessoa não estiver com os pés no chão, é natural que exista esta chance. Mas ele estava muito preparado para a sua missão. Lloyd estava grávida. E daquele rebento abençoado viria a antiga companheira de Joãozinho, de tantas lutas, Joãozinho. Esta nova reencarnante Adelaide são espíritos que há muitos séculos trabalham na senda do bem. Joãozinho não foi colocado na casa de Adelaide por obra do acaso. E quando Joãozinho, mesmo estando num corpo de criança, mas com todo o seu revestimento espiritual por detrás, compreendeu que o fim de Adelaide estava próximo, ele ficou preocupado, porque ele sabia que para ter êxito, ele precisaria da ajuda daquele espírito que estava reencarnando. Juntos caminhariam para o trabalho na senda evangélica. Mas só que se Adelaide desencarnasse, poderia abalar Lloyd, o que é natural. Lloyd perderia a mãe, o apoio moral, o sustentáculo, e aquele distúrbio emocional poderia caracterizar um aborto espontâneo. Se viesse o aborto espontâneo, todo aquele projeto reencarnatório iria por água abaixo. Todo aquele projeto reencarnatório voltaria à estaca zero. Então, Joãozinho não mediu em pedidos e rogativas de que era portador, intercedendo para que a Albina permanecesse encarnada, pelo menos até quando Lloyd desse à luz. Aí sim, deu à luz, as coisas estão mais calmas, Albina poderia retornar ao plano espiritual. Então aqui a gente percebe que essa menina que ia nascer, por algumas vezes foi esposa de Joãozinho. Olha que coisa interessante, não é? E os dois iriam caminhar dentro de uma condição de uma reencarnação programada. Então, qual é a preocupação de Joãozinho, mesmo numa condição de 8 anos, mas quando está no mundo espiritual, tendo a noção exata da sua condição, ele então pede para que Lloyd não tenha problema. Lloyd tinha uma fé muito grande, mas ao mesmo tempo o amor dela era tão grande pela mãe, a mãe foi um exemplo tão vivo de caridade, de amor, de bondade para as filhas,
quiloide, naquele momento de sensibilidade da gravidez, iria tumultuar de tal maneira o seu coração que estava previsto até poder ocorrer um aborto, um chamado aborto natural, que é provocado quando a pessoa entra em desarmonia. Então nós percebemos aqui toda uma preocupação do plano espiritual quando envolve as pessoas pertinentes naquilo que chamamos de reencarnação programada. Relembrando que reencarnação programada não quer dizer missionários, não quer dizer que essas pessoas não venham a falhar. Nós temos o livre arbítrio, temos um passado culposo ainda, criminoso, que nós não acertamos todas as nossas contas, porque se assim o tivéssemos feito, nós não estaríamos mais aqui. Então isso é muito importante nós compreendermos. E encerrando o capítulo, ele diz: sempre comedido nas informações, Jerônimo calou-se, preparando a retirada. A singular ocorrência enchia-me de encantamento e surpresa. E contemplando sobre forte enlevo a pequena família em santificado júbilo doméstico, eu chegava à conclusão de que, ainda ali, numa câmara de moléstia grave, a oração, filha do trabalho com amor, vencia o vigoroso poder da morte. Aqui então nós encerramos mais um capítulo. Já estamos caminhando para o encerramento de mais um livro. Ainda temos o capítulo 18, 19 e o capítulo 20. Nós já estamos aí caminhando para o encerramento de Obreiros da Vida Eterna. E quanto mais estudamos estas obras que enriquecem as nossas almas, mais nós percebemos como elas são unissonas, por exemplo, no conhecimento que nos transmite. A oração, a prece, ela nos dá o sustentáculo. Nós geralmente não sabemos fazer prece. Trazemos ainda, de um passado não tão distante, a ideia da troca, pelas religiões nos ensinarem daquele modo. Prece é um ato de liberdade. Prece não tem receita. Prece não tem uma fórmula eficaz. A receita, em geral, é colocarmos amor no que falamos. Deus não está preocupado com palavras, se o meu português está conjugado corretamente, se eu estou utilizando na primeira pessoa, se eu estou utilizando tudo no plural ou tudo no singular. Não. Isso daí é para nós quando apresentamos um programa para sair bonito para quem ouve, gramaticalmente falando. A prece, ela é o ato de louvarmos. Mas louvarmos o quê? Prece é o ato de pedirmos. Mas pedirmos o quê? Prece é ato de agradecermos. Agradecermos o quê? Aprendemos com Chico Xavier que tudo é motivo para agradecermos. Quando acordamos, mais um dia em que podemos ver, ouvir, falar, caminhar. Pedir força para usar os nossos olhos com sabedoria. Que as nossas pernas caminhem na senda do bem, que os nossos braços sejam um instrumento de auxílio ao próximo. Agradeço e peço. Não adianta eu pedir dinheiro, solução para os meus problemas, dinheiro para pagar a conta no final do mês, um casamento que está tumultuado há 10 anos que solucione imediatamente. Eu não vou obter isto com a prece. A prece não tem essa finalidade. Prece não é barganha. Olha, Deus, me dê isto, que se eu receber esta graça, eu faço aquilo outro. Não adianta barganharmos. Deus não precisa do nosso dinheiro, da nossa cesta básica. Deus não precisa da nossa troca. Deus é nosso Pai. Paulo tem uma frase muito interessante. Não sejais meninos no entendimento. Às vezes nós queremos ser tratados como adultos, mas temos comportamentos infantis na senda espiritual. A prece é a oportunidade que nós temos de conversar com o nosso anjo da guarda, com os familiares lúcidos que já desencarnaram e chegarmos a planos mais elevados pelo louvor que colocamos em nossas palavras. Nós poderíamos, nesse arrematar
desse capítulo, tirar vários momentos que tocaram profundamente o nosso coração. Percebermos que a grandeza de Deus, que concede um planeta na condição do planeta Terra, onde temos espíritos dos mais variados dentro daquela escala evolutiva. No livro dos Espíritos, a partir da questão número 100, nós vamos estudar uma escada com 10 degraus, sendo que, de baixo para cima, nós vamos ter um conjunto de 5 degraus. Depois teremos um conjunto de 4 degraus e depois teremos um único degrau que é o topo, que já é o espírito evoluído. Quando nós lemos item por item, nós percebemos que fica fácil entender a diferença que existe entre as pessoas que residem nesse planeta. Alguns se encontram um pouco mais evoluído, outros um pouco menos evoluído. Vamos dizer que os 9 degraus são pessoas que têm algumas diferenças, e é por isso que se destaca, e é por isso que vai gradativamente tendo essas nomenclaturas diferentes que ele dá os nomes para cada degrau. E apenas um degrau, que é o missionário, que é aquele que é convidado por Jesus. Qual é a chance dele falhar? Nenhuma, porque é um espírito que já vem consciente de tudo que ele vai passar, como é o caso de Chico Xavier. Chico Xavier, com 5 anos de idade, já sabia tudo o que ele ia passar. Para ele não tinha o véu do esquecimento. Ele encarava tudo com naturalidade. Quando o Ramiro Gama, o professor, traz para nós, e eu sempre digo que é a melhor biografia, e vou mais longe, é a melhor autobiografia de Chico Xavier, porque ele foi ditando as suas histórias para que o professor Ramiro Gama pudesse colocar com as suas minúcias. Nós percebemos que Chico Xavier se esforçou ao máximo para se igualar a nós. Eu fico às vezes me imaginando que luta esse homem fez para se assemelhar a nós. Era comum, quando estavam as pessoas à casa do Chico e ele queria falar de um assunto que estava sendo ali inventado por muitos, Chico então sempre dizia: Emmanuel está aqui. E nós sabemos que muitas daquelas respostas eram do próprio Chico. E ele falava dessa maneira para não nos envergonhar. Porque os espíritos de grandeza são espíritos que procuram, e eu fico imaginando a luta de Chico Xavier para manter-se humilde perante nós, com toda aquela grandeza que ele tinha no coração. Então nós percebemos que essas histórias não é apenas, como uma pessoa uma vez me contou, um romance, uma ficção. Essas histórias nós temos que perceber que ao ler esse livro tentarmos nos encaixar qual é o personagem desses 5, Dimas, Fábio, Albina, Cavalcante, Adelaide. Qual desses 5 personagens, com as suas vivências na Terra, nós queremos nos assemelhar? E isso eu não dependo de Deus, eu não dependo de Jesus, eu não dependo dos meus amigos espirituais, eu dependo de mim, do meu esforço, da minha dedicação, do meu entendimento. É lógico que eu não vou sair daqui e vou dizer: eu vou ser um Chico Xavier, e a partir de hoje eu sou um Chico Xavier na sua postura. É impossível. Mas eu posso sair daqui hoje, ao assistir esse programa,
e ao ler esse capítulo e dizer, eu quero ser um Chico Xavier. Não sei quanto tempo eu vou demorar, mas eu quero ser. Para isso, eu quero me assemelhar. Desses 5, qual que teve uma vida melhor? No campo espiritual, para me tentar traçar esses caminhos, que são os caminhos que nos levam para a evolução. Queridos amigos, queridas amigas, estamos encerrando o nosso programa. Você que conheceu a TV A Caminho da Luz agora, através do YouTube, nós temos muitos estudos à sua disposição. Estamos encerrando, caminhando para o término do 4º livro. Já temos na íntegra Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz, agora Obreiros da Vida Eterna. Temos o livro Jesus no Lar, O Espírito da Verdade, Roteiro, o estudo do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, do livro A Caminho da Luz. Nós temos transmissões direto do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, o Evangelho no Lar aos domingos, às 18 horas. Nós temos centenas de vídeos à sua disposição. Já chegamos na casa de milhares, já passamos dos 1000 vídeos à sua disposição. Eu gostaria de pedir para que você pudesse deixar o seu like, o seu comentário no vídeo, compartilhasse. Se o estudo está te ajudando, está te clareando, leve para o seu centro espírita, leve para outras pessoas. Se está sendo algo que está te trazendo luz, compreensão, renovação, por que não divulgar? Às vezes guardamos o que é bom apenas para nós e esquecemos que para outras pessoas que ainda não nos conhecem, pode levar tanta luz também. Estamos na campanha de atingirmos os 50.000 inscritos. Eu e o nosso querido Sérgio não conseguimos fazer isso sozinhos. Nós somos uma família. E você faz parte da nossa família se assim desejar. A TV A Caminho da Luz tem o objetivo de levar o Espiritismo de modo simples, mas de modo fiel a Jesus, Allan Kardec e Chico Xavier. Queridos amigos, nós vamos encerrando mais esse programa com muita emoção, porque sentimos uma emoção muito grande ao lermos e ao interpretarmos essa leitura, que é tão saborosa no sentido do amor e da bondade. Encerramos o programa pela nossa querida TV A Caminho da Luz, estudando as obras de André Luiz, o livro Obreiros da Vida Eterna. Um beijo no seu coração e até o próximo programa. Muita paz, muita luz e até o próximo programa.